Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Anne, da página Farmaeua, e hoje eu tô aqui para compartilhar como foi meu processo de procurar por estágio aqui. Quem me acompanha sabe que eu vou começar a estagiar em um hospital aqui, e é um estágio pago, e eu vou dizer para vocês como foi que eu consegui. Então, gente, como foi que eu fiz essa busca por estágios? Primeiramente, eu já tinha em mente onde eu queria estagiar, né? Qual área de farmácia que eu queria estagiar. Então, eu tinha feito um pódio. Primeira, a minha prioridade era a farmácia hospitalar. Segundo, era a farmácia de manipulação. E terceiro, era a farmácia comercial. Então, eu já deixei isso na minha mente claro, para qual era a minha prioridade para poder começar essa busca. Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu procurei por estágio em sites de empregos aqui, né? Eu usei muito o Indeed.com, que é um site super usado aqui para aplicação de trabalho. E quando eu estava fazendo a busca, eu vi que eu encontrei muito de farmácia comercial, muitos estágios pagos de farmácia comercial. Muitos eu falo 4 a 5, né? Para minha cidade, que é uma cidade pequena, até muito. Eu não apliquei, né? Eu falei, não, vou esperar um pouquinho, vou ver se eu consigo de farmácia hospitalar primeiro, né? Tentar primeiro e depois, dependendo do caso, eu aplico para esses de farmácia comercial. E era uma das redes maiores que tem aqui, né? CVS e Walgreens. E depois disso, eu encontrei uma vaga de farmácia no estágio em um hospital, inclusive no hospital onde eu faço o meu mestrado, sendo que apesar de que era um estágio para estudantes de farmácia, era para trabalhar com enfermeiras. Então a minha entrevista eu fiz a entrevista com duas enfermeiras. Eu até falei para elas, né? Perguntei se ia ter um farmacêutico que ia me ajudar, porque eu precisava de um farmacêutico responsável para assinar minhas horas, né? Para ser responsável pelo meu estágio. E elas falaram que tinha e tal, mas sendo que era uma área muito específica, né? Para trabalhar na parte de autorização de medicamentos. Era bom porque eu poderia trabalhar de casa também, mas infelizmente não deu certo. Aí, depois dessa última experiência, né, de emprego, eu resolvi entrar em contato, procurar, né, online, o contato dos farmacêuticos que eram responsáveis aqui de contratar, enfim, ou de residência, nos maiores hospitais daqui. Aqui tem 3 grandes hospitais, e um deles é da universidade onde eu faço o mestrado. Então eu comecei a entrar em contato com as pessoas, né? No caso lá do hospital da universidade, eu entrei em contato com o departamento de farmácia, com a mulher do departamento de farmácia da faculdade de farmácia, que era responsável pelos estágios. Falei para ela a minha situação, né, toda, e eu falei que eu estava aberta até para estágio voluntário. E ela foi e me encaminhou para outra pessoa que era responsável pelos serviços de farmácia do hospital. E essa pessoa me encaminhou para outra pessoa que entrou em contato comigo para fazer a entrevista. E, coincidentemente, outro hospital que eu também tinha mandado um e-mail me deu retorno e eles já marcaram a entrevista imediatamente. Eles estavam precisando muito na verdade, eles estavam precisando muito de técnico em farmácia, mas como estagiário trabalha como técnico, então foi bem rápido assim o retorno, né? Então, o que aconteceu? Nesse meio termo, eu já tinha mandado e-mail para algumas farmácias de manipulação também, né? Porque manipulação era a minha segunda opção. E uma delas me retornou e falou que eu poderia fazer o estágio lá se eu quisesse, né? Seria um estágio voluntário, não seria um estágio pago. Mas me convidou para conhecer a farmácia, ir lá conhecer a farmácia primeiramente, e para ver, né, se eu ia querer mesmo fazer lá. Era uma farmácia de porte bem pequeno, mas tinha muita saída de manipulados. E eu fui lá, o dono foi super gentil comigo, e eu falei, não, eu vou querer. Ele falou, sendo que aí no outro dia que eu fui, depois de ter ido nessa farmácia, eu recebi o retorno, né, do hospital, dos dois, na verdade, né, e uma já marcando a entrevista para mim. Então acabou e como no hospital, nos 2 hospitais que eu tava tendo a oportunidade de fazer a entrevista e provavelmente de um emprego depois,
eles estavam me oferecendo um estágio pago. Então, eu acabei falando com o farmacêutico lá da farmácia de manipulação, agradecendo pela oportunidade, mas que eu tinha conseguido uma oportunidade de tentar um estágio pago. Então, no primeiro hospital que eu fiz a entrevista, é até um hospital aqui 15 minutos da minha casa, super perto, e um hospital grande, e eles estavam desesperados por técnico. Eles estão precisando muito de técnico aqui em farmácia. Então, quando eu entrei em contato, a farmacêutica responsável já me ligou, já marcou a entrevista para o outro dia, foi tipo tudo muito rápido. Então ela me falou, né? Marcou a entrevista, né? Fez primeiro uma entrevista pelo telefone. Eu fui bem clara com ela porque eu já tinha marcado a entrevista no outro hospital também, no hospital da universidade. Então eu falei para ela, não, eu tenho outra entrevista também, né? Eu fui bem aberta. E ela falou, não, tudo bem, então vem aqui. Eu quero que você faça a entrevista o mais rápido possível para você decidir, né? Para onde você quer ir. Eu falei, não, perfeito. Então aí eu fui lá no hospital mesmo, ela me recebeu super bem. Primeiro eu fiz a entrevista com ela e com o diretor, né, geral, o chefe geral do departamento de farmácia lá do hospital. Foi super legal a entrevista, né? Eles falaram de como era o hospital, né? Como a farmácia funcionava e falou que da necessidade que eles estavam de técnico, e o que eles me ofereceram foi uma vaga de técnico. Eu ia ser contratada como técnico de farmácia e eles iam me dar minhas horas de estágio, né? Porque eu posso usar minha licença de estagiária para isso. Para trabalhar como técnico também. Então, foi isso que eles me ofereceram. E eles já falaram, a gente tá precisando, a gente vai te oferecer, se você quiser, a gente vai te oferecer 40 horas semanais, e seria muito bom porque aí eu conseguiria terminar, fazer minhas horas, né, que eu tenho que fazer mais rápido. Então, depois de que eu fiz essa entrevista, no mesmo dia, né, depois que eu fiz a entrevista com eles me levaram para outra salinha e ela falou, agora você vai ter entrevista com todos os técnicos que estavam de plantão. E eu achei isso super fofo, que eu nunca tinha visto isso, né? Eles tinham imprimido, né? A coordenadora do departamento de farmácia tinha imprimido o meu currículo, várias cópias, então ela me levou para essa salinha, deu a cópia do meu currículo para cada um dos técnicos e eles me entrevistaram. Então foi meia hora de entrevista só com os técnicos. Então foi super legal, a gente conversou bastante, né? Eles fizeram perguntas, eu fiz perguntas para eles também, né? Porque eu estava interessada em saber como era o ambiente de trabalho lá. E depois disso, ela falou, não, você não vai embora ainda, agora eu vou chamar os farmacêuticos que estão de plantão, que eles vão fazer a entrevista com você agora. Então, vieram 3 farmacêuticos e também a mesma coisa, eles estavam com o meu currículo e fizeram várias perguntas, mas também muitas perguntas de curiosidade desse processo, né, de quem é estrangeiro, porque eles não conheciam, e foi bem legal. E depois disso, ela falou, não, agora você vai com uma estagiária aqui de farmácia e uma residente, você vai conhecer o hospital. Então, eu dei uma volta lá com elas no hospital, um hospital de médio e grande porte, então tem vários andares, e a gente foi na UTI, foi na enfermaria, vários lugares, me mostrou muitas coisas do hospital. Isso já foi um dia, tudo isso um dia, né, na entrevista que eu fui lá. E eu achei maravilhoso, assim, eu fui super bem recebida, adorei as pessoas lá, né, esse primeiro contato, né, do departamento, né, das pessoas que trabalhavam lá, e fiquei muito interessada porque é um hospital que é perto da minha casa, 15 minutos. Sendo que, por outro lado, eu ia ter entrevista no hospital da universidade, né, que é um hospital bem maior, né, o hospital de referência aqui. Então eu fiquei, não, eu não posso tomar nenhuma decisão precipitada, eu preciso ver, né, fazer entrevista em outro lugar para poder ver qual vai ser a melhor opção para mim. Já no outro hospital, no hospital da universidade, eu fiz a entrevista toda online. Eles me ofereceram a mesma, que eu poderia fazer 40 horas se eu quisesse, né, se eu tivesse disponibilidade, eles iam me oferecer as 40 horas, que aí eu ia terminar o estágio as horas que eu precisava mais rápido, né? E sendo que teve uma coisa bem diferente que eu achei entre as duas entrevistas,
é que no hospital que eu fui, aqui perto, o diretor lá da farmácia foi bem sincero comigo, né? Falou, ó, a gente geralmente contrata aqui quem tem residência em farmácia. Então, mesmo depois que você terminar o estágio aqui e ter sua licença, né? Tipo assim, eles não queriam prometer nada pra mim. E eu super entendi isso. Eu falei, não, super entendo, sem problema nenhum. Isso é algo que eu planejo, talvez no futuro, fazer residência também. Enfim, ficou isso, né? E ela até falou, não, geralmente quem não tem residência em farmácia aqui, a gente acaba ficando com os empregos que ninguém quer, tipo de madrugada, né? Os turnos noturnos, ou final de semana, enfim. Eu falei, não, eu entendo, tudo bem. Sendo que no hospital, quando eu fiz a entrevista no hospital da universidade, a chefe do departamento me deu uma visão totalmente diferente. Por mais que ela também não pode me prometer, né? Eles não podem prometer emprego, né, para o estagiário, assim como é no Brasil, né? Você não pode deixar não pode garantir que o estagiário depois, quando acabar o estágio, vai ser contratado, né? Mas ela foi bem clara comigo. Eu até falei, não, eu fiquei sabendo que é difícil, é mais complicado para quem tem a licença de farmácia, de farmacêutico, mas não tem residência, trabalhar em hospital. Quando eu falei isso, ela falou, não, ela falou, direto eu contrato farmacêuticos aqui para trabalhar no hospital que não tem residência. Ela falou, direto eu contrato recém-formados. Claro que na parte de farmácia clínica, diretamente, a prioridade é de quem tem residência, porque precisa ter esse conhecimento clínico mais forte, né? Que a residência oferece. Mas ela foi super. Ela falou: não, tipo assim, não coloque isso na sua cabeça. Aqui ela falou, inclusive, aqui a gente tem um programa que a gente abre de 2 em 2 anos, que é de residência, mas a gente contrata o profissional como farmacêutico mesmo do hospital e ele pode fazer a residência. Então é um programa mais flexível. Porque, assim como no Brasil, aqui a residência é bem puxada, né? Geralmente a carga horária é muito alta. E você está estudando, né? Você ganha também, né? Você ganha menos do que um farmacêutico e tem uma carga horária maior e além do estudo, né? Então é bem puxado. E ela falou que tem esse programa especial que é para quem era funcionário. Então eu fiquei interessada também. Eu achei que a forma como ela abordou, né? Como ela me acolheu, eu achei muito atraente, né? Para quem estava ali para decidir 2 lugares. Mas sendo que tinha um porém, né? Esse outro hospital da universidade é longe da minha casa. É tipo, sem trânsito é 30 minutos. Mas o problema aqui com trânsito fica 40 a 1 hora, né? O trânsito aqui, dependendo do horário, é bem cheio, bem complicado. Então, eu terminei a entrevista, foi super de boa. E fiquei esperando eles me mandarem a oferta, né? Porque aqui você faz a entrevista e depois eles te mandam uma oferta para dizer quanto que eles vão te pagar. E aqui, no caso do estagiário ou do técnico, eles pagam por hora, né? O valor por hora. Então eu fiquei esperando, eu falei, não, eu vou continuar pensando nos dois, né? Porque eu gostei dos 2 lugares. Então, depois disso, né, eu fiquei esperando a oferta e eles me mandaram a oferta, os 2 lugares. E a oferta praticamente é a mesma, o valor, né, da hora praticamente é a mesma, a diferença assim de $1, acho que até menos de 1. Então eu falei, nossa, agora eu tenho que colocar na balança e ter que decidir. E no final, acabei que eu resolvi ficar com o hospital da universidade. Apesar de ser mais longe, por ser maior, né, ser um hospital maior, eu acredito, né, eu espero que tenha mais oportunidades lá. Embora que eu tenha consciência de hospitais maiores tem uma competição maior. Então eu sei que o ambiente de trabalho vai ser um ambiente mais competitivo. Eu tenho isso em mente, mas eu resolvi arriscar, eu tinha que escolher, né? Foi super difícil para mim ter que escolher, mas eu tive que escolher um. E apesar do outro lugar ter sido maravilhosa a entrevista, né? Eu fiz entrevista, eu conheci várias pessoas do setor, que não aconteceu no outro hospital universitário. Eu mandei mensagem lá para chefe, né, de farmácia, falei para ela que agradecia muito, porque
Eu fui super bem acolhida lá, né, por todo mundo, os técnicos, os farmacêuticos, mas que eu acabei fazendo outra escolha. Então, agora eu vou responder algumas perguntas da caixinha que eu tinha deixado lá no meu Instagram. Vou responder as perguntas de quem mandou, né? Dos seguidores que mandaram pergunta. A Caroline mandou aqui: qual a duração do estágio para poder atuar como farmacêutica na área do cuidado ao paciente? No caso, seria do cuidado farmacêutico mais próximo, né, do paciente, é farmacêutico clínico. Mas independente se você queira trabalhar como farmacêutico clínico ou outra área da farmácia, farmácia de manipulação, comercial, enfim, outra área que precise da licença, a hora de estágio exigida vai depender do estado que você está aplicando a licença profissional, não da área. Então, inclusive eu já tenho um post lá no meu Instagram que tem falando todas as horas de cada estado aqui, de todos os estados dos Estados Unidos, né? Quanto de horas de estágio que eles exigem para quem está nesse processo. Então, é só conferir lá. Aqui, né, no meu caso, na Carolina do Sul, são 1.500 horas de estágio. Outra pergunta: há uma possibilidade de efetivar um estagiário na área que esteja exercendo? Sempre tem, né? Assim como no Brasil, né? Dependendo da necessidade do lugar que você for estagiar e também da sua performance no estágio, com certeza a empresa prefere priorizar, né? Dar a prioridade para quem está ali já, né? O estagiário que tiver na vez, digamos assim, do que contratar uma pessoa do zero. Mas tem que ter em mente que a empresa não tem a obrigação de te contratar depois do estágio, né? São duas coisas diferentes. A empresa não tem a obrigação, mas sempre há a chance, né? Para você, qual foi o momento mais complicado na busca dos estágios? Para mim, o momento mais complicado foi ver que não tinha estágio disponível na área que eu estava procurando, né? Eu estava procurando em área hospitalar e eu não estava encontrando estágio disponível nos sites de emprego e nem nos sites dos hospitais. Mas, como eu entrei em contato direto com o pessoal da farmácia lá responsável, os chefes dos departamentos de farmácia dos hospitais, então eu consegui, eles abriram a vaga, né? Olha que interessante, né? Eu estava procurando, não estava encontrando nenhuma, mas quando eu entrei em contato direto com eles, eles realmente estavam com a necessidade e eles só fizeram adiantar, né? Abriram a vaga para mim e eu fiz a aplicação no site, né? Mas primeiro eu entrei em contato por e-mail mesmo. Quais perguntas abordadas nas entrevistas? A maioria dos empregos aqui, acredito que todos os empregos, dependendo da área, as primeiras perguntas são perguntas muito pessoais da sua vida profissional, né? Fale sobre você. Então, eu falei sobre a minha situação, né? Falei especificamente porque eu mudei por causa do meu marido para cá e eu tinha acabado de me formar. E eu comecei a procurar como era para trabalhar como farmacêutico aqui, enfim. Eram mais essas perguntas específicas mesmo né, de contar sobre das suas experiências. E claro que é sempre importante você já deixar umas perguntas prontas para fazer quando você for para a entrevista, né? Isso é muito importante, porque quem está entrevistando quando vê você perguntando, né, fazendo perguntas sobre o emprego, né, sobre aquela vaga, ele vai ver que você está realmente interessado. Então é importante já preparar umas perguntas, né? E até perguntas, qual o horário, como eu fiz, né, nessas entrevistas que eu fiz. Qual é o horário que vocês têm mais necessidade, né? Qual o horário que vai ter disponível, turno, né? Questões também de hora extra, benefícios, né? Você tem que perguntar isso, né? Quais os benefícios que vão ser oferecidos para aquela vaga? Você tem essa liberdade de perguntar isso sem problema nenhum. Consigo estágio não remunerado com visto de turismo? Pessoas com visto de turista, elas podem exercer atividades não remuneradas. Eu já vim aqui, quando eu vim na segunda vez que eu vim para cá com visto de turista, eu fiz um voluntariado aqui, né? Eu podia fazer isso, não tinha problema, né? Que não envolvesse dinheiro, mas no caso era numa ONG, então era diferente, né? A situação. E alguns estados exigem que você
prove seu status, né? No caso aqui, eu precisei já mandar minha situação de visto, né? Com a autorização de trabalho e tudo. Então, isso é importante você procurar pesquisar por estado, né? Mas acredito que sim, dá certo sim. Mila perguntou se a pós-graduação feita no Brasil também conta como tempo de duração, assim como na graduação. Eu acho que ela fez essa pergunta porque para aplicar para validação de diploma e processo de licença profissional aqui para estrangeiro, o Conselho de Farmácia pede que o profissional tenha 5 anos de curso. Né? Você tem que ter uma carga horária de, no mínimo, 5 anos de curso. Se você tiver menos do que isso, eles não aceitam você fazer esse processo direto. Você teria que completar as horas ou no Brasil ou, tipo, entrar numa faculdade aqui, né? Sendo que eles falam no edital que se o aluno, né, se o profissional tiver pós-graduação, eles vão avaliar caso a caso, né? Eles avaliam o caso individualmente. Mas eu já vi relato que o que eles consideram mesmo como hora extra é residência, né? A parte de mestrado e doutorado, eles não consideram muito para esse processo. E sim residência, mas como eu falei, eles avaliam caso a caso. Então é muito pessoal se você vai querer tentar a aplicação, né? Porque eles só vão te dar a resposta se aceitam ou não depois que você pagar, né? Pagar para eles avaliarem isso, né? Outra pergunta: é verdade que o processo dá mais prioridade aos PharmD do que os bacharéis? Para quem não sabe, o PharmD é o programa é o curso de farmácia aqui, né? O curso de farmácia aqui é um programa de pós-graduação, é um programa de doutorado. E sendo que a gente que vem de fora, a gente não recebe esse título, porque a gente tem bacharelado, a gente não tem o doutorado de farmácia. Mas a gente vai ter a licença profissional assim como eles. O que acontece é que geralmente, né, para a parte de farmácia clínica, eles vão dar prioridade quem tem o PharmD, né? Claro, comparado com quem tem o bacharel. Mas como eu falei, uma forma de compensar essa falta de conteúdo clínico que a gente tem, né, quando a gente vem de fora, comparado com daqui, com o curso de farmácia daqui, a gente pode fazer a residência, né? A residência aqui de farmácia, né, muita gente não sabe, mas quem é farmacêutico estrangeiro também pode fazer, né? Pode aplicar. Mas você só pode aplicar para a residência de farmácia aqui quando você já estiver pronta para já ter a sua licença profissional. Ou você já tem ou tá perto de ter, né? Você não vai conseguir isso antes de fazer todo o processo de aplicação no começo de validação do diploma e a licença profissional. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha sido clara nas respostas, né? Quem tiver mais alguma coisa para acrescentar, pode colocar aqui nos comentários, ou quem tiver mais alguma pergunta, também pode mandar aqui ou lá no meu Instagram. E para quem não me segue, eu convido a seguir a minha página lá, meu perfil no Insta, que é o @farmaeua. Eu sempre tô postando coisa lá todos os dias, né? E como o meu estágio vai começar, eu vou estar postando mais coisas mais rápido lá pelo Instagram do que aqui pelo YouTube. Mas eu também vou continuar fazendo vídeos aqui sobre o estágio. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem está me assistindo, para quem me acompanha por aqui e até o próximo vídeo.